venho nessa segunda-feira à tribuna, é o começo de uma semana, a possibilidade que temos de construir uma boa agenda de trabalho nessa semana, em que, por conta do agravamento, inclusive, da crise no mundo, hoje, com a queda da Bolsa na China, que está ficando cada vez mais evidente, vive várias bolhas, o mundo inteiro entra em pavorosa e afeta também aqui o nosso país, mas nós já temos problemas de sobra e o mais importante é trabalharmos na busca de soluções para os nossos problemas. Eu queria dizer que espero, sinceramente, como membro e presidindo a Comissão da Reforma Política, que amanhã se possa apreciar os 10 destaques, votar as matérias que estão sendo debatidas na comissão e que se possa trazer a tempo para o plenário do Senado as matérias que compõem o que nós estamos chamando de reforma política. O ajuste fiscal. Nós tivemos uma votação importante semana passada, a desoneração, ou a oneração, como foi votado. O governo hoje sinaliza com algo que eu cumprimento, inclusive, o ministro Nelson Barbosa e sua equipe, que é algo fundamental também para o enfrentamento das dificuldades que o país enfrenta hoje do ponto de vista econômico, com reflexo na política, ou os problemas políticos com reflexo na economia, que é de tratarmos de algo fundamental, que é melhorar a eficiência dos serviços públicos. Os prefeitos, os governadores e o governo federal, se não reformarem suas governanças, se não diminuírem o tamanho da estrutura, que pode ser diminuída sem prejuízo de servidores estáveis, vão ter mais dificuldades que os outros para superar essa crise. Então, o que me traz à tribuna, senador Rigufe, senador Cristóvão, é que, primeiro, temos uma constatação: a crise econômica no mundo piora, a nossa política se agrava, é um confronto permanente. Quero louvar aqui a atitude de alguns senadores que tiveram com a presidenta, de maneira sincera, são independentes, tidos como independentes aqui na casa, todos filiados, todos com posição política, mas foram lá levar sua contribuição sincera, verdadeira, falar as suas verdades para a presidenta, no sentido de colaborar com o país. Vossa Excelência estava junto com um grupo, eu, de alguma maneira, torcia e trabalhei, ajudei para que essa reunião com a presidenta acontecesse. Mas nessa quadra que estamos vivendo, levando em conta o cenário brasileiro, o cenário mundial, temos que chegar a uma conclusão, que trabalhando com o modelo mental, com a cabeça que nós estamos trabalhando no nosso país, de sempre gastar mais, de fazer mais, não vai dar certo. Temos que cair na real, que nós vamos ter que mudar o jeito de governar, a estrutura para governar, nós temos que mudar a nossa agenda, nós temos que levar em conta, de fato, que o Brasil está passando por dificuldades que vai exigir de cada um de nós um posicionamento diferente. Então, eu penso que, pelo menos, 2 questões são fundamentais. Trabalharmos a ideia dessa Agenda Brasil, que nós estamos trazendo, alguns temas são importantes, trabalharmos a reforma política e cobrarmos do governo que faça também uma reforma administrativa que possa dar um sinal concreto para a sociedade. O senador Rigufe pede a palavra e eu ouço Vossa Excelência com satisfação. Senador Jorge Viana, hoje eu tive a grata surpresa de ler nos portais de notícia que o governo está estudando a sério uma redução no número de ministérios nesse país e também um enxugamento da sua máquina. Nós temos hoje no Brasil 39 estruturas de ministérios e 38 ministros de Estado. É um excesso absurdo na minha concepção. E nós temos, segundo uma resposta formal do Ministério do Planejamento a um requerimento formal de informações que eu fiz aqui
como parlamentar, nós temos 23.941 cargos comissionados. Então, na minha concepção, é preciso enxugar isso, é preciso discutir o conceito de meritocracia no serviço público, é preciso criar um sistema de metas e resultados e ver a presidente, ou ver o governo, nesse momento, pensando em reformular a prática que vem sendo adotada até aqui e ter a iniciativa de colocar em debate para reduzir o número de ministérios e reduzir o número de cargos comissionados e também gastos com terceirizações, que é um outro gasto exacerbado, na minha concepção, merece, da minha parte, um elogio, até porque foi algo que eu lutei aqui, falei diversas vezes nessa tribuna que Vossa Excelência está. Então, eu acho que foi uma conquista e uma vitória, não só da sociedade, de políticos como eu, que há tempos vêm insistindo nessa tese, que gerando massa crítica na sociedade para também criar uma pressão sobre isso, mas uma vitória desse país, do contribuinte desse país, que, na minha concepção, deve ter o dinheiro dos seus impostos ser mais empregado nas atividades fim do Estado, na saúde, na educação, na segurança, e menos nas atividades meio, menos gastando com a máquina. E eu espero que essa entrevista hoje do ministro Nelson Barbosa se traduza realmente numa ação daqui a 30 dias. Mas quero deixar aqui registrado que, feito isso, é sem dúvida nenhuma um primeiro passo diante do que eu gostaria que o governo fizesse. E isso tem o meu aplauso, eu sou uma pessoa que tento ser justo. Quando eu tenho que criticar, eu critico. Quando tem algo que eu concordo, eu tenho que elogiar. Então, se o governo fizer o corte, e espero que faça, gostaria de um corte ainda mais ousado, mas se fizer já esse corte, é sim um primeiro passo diante do que eu gostaria de ver o governo fazendo. Não dá para ter essa quantidade de cargos e de ministérios e de secretarias hoje na estrutura do governo federal. Isso, na minha concepção, é uma forma muito mais de prestigiar os partidos políticos do que prestigiar o contribuinte brasileiro. Então, o governo fazendo isso, adotando essa medida, ele tem sim o meu aplauso. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e devo dizer que, particularmente, um número que vou expressar agora mostra o tamanho do nosso problema. Só para custeio de pessoal, para as LOAs, toda a nossa política, para a Previdência, nós gastamos perto de 900 bilhões por ano. 900 bilhões. Está previsto, porque isso tem crescimento vegetativo, está previsto um aumento nessas despesas que são fixas, permanentes, de custeio do nosso país, em 11%. Só que nós temos queda de arrecadação, nós temos um aumento da inflação e nós temos uma restrição na economia mundial. Essa equação não fecha. Nós temos que tomar atitudes corajosas, entender que é hora de sacrifício e de dificuldade. E acho que essa atitude do governo de revisitar, de rever a composição da governança no país é um gesto importante que se dá para a sociedade, para o próprio Congresso. Então, eu parabenizo o ministro Nelson Barbosa. Estavam criticando com a maneira como está sendo colocada. Olha, eu acho que tem que ter transparência. Se vai demorar ainda para que o grupo que está estudando até setembro faça, mas o importante é que tem já a decisão, a boa vontade de fazer uma revisão sobre como podemos melhorar a eficiência da governança no Brasil, fazendo com que a gente tenha um número menor de ministérios. Então, eu penso que, em boa hora, o governo faz esse debate. Queria me referir, antes de entrar na reforma política, que a Agenda Brasil, por exemplo, tem 3 temas para serem votados, senadora Ana Amélia, que preside essa sessão. Um é o da repatriação, o PLS 298 de 2015, de autoria do senador Randolfo Rodrigues. Isso é um mecanismo que pode, na prática, transformar crise em oportunidade. O Brasil fazer como já fizeram a Alemanha, como já fez a Austrália,
vários países do mundo inteiro, Itália, tantos outros, trazer de volta patrimônio que está lá fora. Ah, tem problema de declaração? Ajusta-se na lei, traz esse patrimônio, ele pode ajudar o Brasil a sair da crise e pacificar essa relação do fisco brasileiro com quem tem patrimônio fora do Brasil. Então, para mim, é da maior importância e tomara que, a partir de amanhã, esse seja o tema, um dos temas que vamos debater. Um outro é de autoria de Vossa Excelência. Eu destaquei 3. É a PEC 84 de 2015. De autoria da senadora Ana Amélia, que proíbe a União de criar despesas aos demais entes federados, estados e municípios, sem prever a transferência de recursos. Não é só esse aspecto que nós temos que corrigir. Tem o aspecto da criação da autoridade fiscal aqui no Congresso, uma iniciativa do presidente Renan, que eu defendo, não para ser um fiscal do Executivo, ou dos atos do Executivo, mas um fiscal do próprio Congresso. Nunca a Câmara e o Senado votaram matérias que agravam as despesas do país, como agora. Então, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso não pode seguir votando matérias que ampliam os gastos públicos sem dizer de onde virão os recursos. Simples assim. Essa autoridade fiscal, ela pode cumprir muito bem esse papel de acender a luz vermelha quando estiver tramitando uma matéria, quando estiver na ordem do dia uma matéria, seja com origem no Executivo ou do próprio Legislativo, que não esteja assegurado os recursos, a fonte de recursos. Esse projeto de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, essa PEC, proposta de emenda à Constituição, ela vem em boa hora, para estabelecermos regras que possam fazer a nossa lei de responsabilidade fiscal com as leis. Porque todo mundo busca uma maneira de descumprir ou tenta encontrar uma maneira de descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos que começar fazendo uma concertação dentro do próprio Congresso Nacional, onde as leis são feitas. E, além de vários outros pontos que eu podia destacar, que estão diretamente vinculados a essa Agenda Brasil, são muitos. No fundo, nós temos que destravar projetos, fazer com que algumas questões que não são nunca resolvidas possam ser resolvidas para que uma série de sinergias seja criada e uma série de projetos comece a se tornar realidade, que, de fato, a iniciativa privada seja uma parceira do Estado brasileiro nessa hora do enfrentamento da crise. Mas, para isso, nós temos que desburocratizar, nós temos que tirar os gargalos, desfazer alguns nós, entendendo que o Brasil vive um momento de muita dificuldade. Acho que ainda não se entendeu definitivamente, não caiu a ficha. Talvez tenha caído já para alguns. Quando eu vejo o presidente do Unibanco, até o senador Cristóvão deve falar, quando eu vejo grandes empresários que conhecem bem a realidade do mundo e do nosso país, que falam, olha, não brinque com essa crise política, não vamos querer aqui ficar gastando energia na busca de atalhos à Constituição. Uma Constituição não deve ter atalhos. Ela tem que ser cumprida, página por página, artigo por artigo. Nós vamos, então, focar na saída para a crise. Na hora de uma crise econômica, é a política que se recorre. E na hora de uma crise política, é com uma política correta e adequada que a gente sai dela. Então, eu queria que, definitivamente, aquilo que o brasileiro, senso comum, está pensando, que a elite empresarial está vivendo hoje, possa servir de alerta para nós todos que estamos aqui no Congresso, para que a gente entenda definitivamente que não se trata aqui de uma piora do quadro político porque o PT está sendo atingido, ou do governo porque o governo está sendo atingido. É o país que está sendo atingido. Tem que se buscar uma solução suprapartidária, mas no sentido de preservar e manter a normalidade democrática. Hoje é dia 24 de agosto. Hoje, 2 oradores já lembraram o suicídio de Getúlio Vargas, uma figura que é parte da história do Brasil, como ele mesmo preveu na sua carta, testamento, falando que saía da vida para entrar na história. Toda a cultura política brasileira está lá, o Lira Neto colocou nos 3 volumes, está na história de Getúlio Vargas. E foi
esse tipo de confronto político, de enfrentamento, de intolerância, de ódio que prevaleceu nas vésperas do suicídio de Getúlio Vargas. Eu não estou comparando, mas outro dia eu falei da tribuna. A situação é muito grave. Tomara que não tenhamos aí, Deus nos livre, um cadáver pela frente, mas tomara que encontremos uma saída para essa crise civilizada, sem ódio, com política, e com a boa política encontremos uma saída para a questão econômica. Encerro, senhora presidenta, dizendo que, naquilo que me cabe, nós estamos votando, a partir de amanhã, a nossa reforma política. E eu tenho recebido muitas notícias, tenho recebido muitas correspondências de pessoas cobrando, pedindo que tomemos uma decisão corajosa de pôr fim ao financiamento empresarial nas eleições. A Câmara não conseguiu constitucionalizar o financiamento empresarial para candidatos, mas constitucionalizou na sua proposta o financiamento empresarial para partido político. Vai dar na mesma. Essa relação promíscua entre empresas e candidatos, entre empresas e partidos, não cabe. O presidente Obama foi eleito, arrecadou quase $1 bilhão, todos de pessoa física. Não estou defendendo o financiamento público puro, nós já temos uma parte que é financiamento público. Que os partidos, que os candidatos conquistem seus eleitores, seus filiados, e eles façam doações limitadas. Olha o que é que diz uma pessoa através das redes sociais que chegou a mim. Prezado senador, estamos acompanhando o seu trabalho da Comissão da Reforma Política. Esperamos que, ao decidir sobre o financiamento de campanhas eleitorais e partidos, o senhor rejeite as doações empresariais. Entendemos que esse tipo de financiamento, além de agravar a crise de representatividade que estamos vivendo, é uma porta aberta para a corrupção. Esta é a vontade e o entendimento de 74% da população brasileira, e esperamos que ela seja ouvida e respeitada. Lembramos que, em nome da democracia e da soberania popular, a maioria do Supremo Tribunal Federal já julgou o inconstitucional financiamento empresarial. Aqui eles fazem um apelo. Eu, sinceramente, acho que tem pelo menos 2 temas centrais. Nós vamos ter muitas mudanças no Código Eleitoral, na legislação eleitoral, e são mudanças para melhor. Mas se nós não pusermos fim às coligações proporcionais, se nós não resgatarmos pelo menos parte do respeito à atividade política, nós não vamos ter feito reforma nenhuma. E o país precisa da reforma política. E não haverá reforma política se o financiamento empresarial for mantido. Eu, sinceramente, vou separar as coisas. Uma coisa é ser presidente da comissão, outra coisa é estar aqui na tribuna. Tinha iniciativa desde 2012, outra desde 2011, quando cheguei aqui, pondo fim ao financiamento empresarial de campanha, tipificando Caixa 2 como crime. E, lamentavelmente, nós não estamos trabalhando nesse sentido. Toda essa soma de escândalos tem uma origem: financiamento de partido político, financiamento de campanha. E não tem, são pouquíssimos ou raríssimos aqueles que não tenham contas a prestar quando a questão é essa. Não importa se é PSDB, se é PMDB, se é PP, se é PDT, se é PT. Todos os partidos no Brasil hoje têm graves problemas no seu financiamento. Todas as campanhas têm graves problemas no seu financiamento. Nós podemos aproveitar e fazer a reforma que a população, sabiamente, quer que seja feita e que nós precisamos tanto, que é uma reforma política que ponha fim ao financiamento empresarial nas campanhas e no financiamento dos partidos políticos no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Jorge Viana, cumprimentos. Eu queria endossar a manifestação do senador Regufe a respeito dessa economia que o governo pretende fazer com a redução dos ministérios. Eu acho que é a forma que tanto esta Casa quanto a sociedade esperavam como iniciativas do governo para aquilo que nós chamamos de cortar na própria carne. Então, a manifestação do senador Regufe, também eu, como senador independente nessa Casa, saúdo como uma iniciativa necessária e oportuna, muito oportuna. Também queria agradecer a Vossa Excelência a referência à PEC 84, que, de fato, ela pretende dar um ordenamento. Não é possível mais, como foi agora há pouco na tribuna mostrado, a crise financeira que está a União,
os estados e os municípios. Então, ela tem esse valor e ela decorre de demandas dos municípios, pequenos, médios e grandes, da Associação Brasileira de Municípios, da Frente dos Prefeitos, liderada por Márcio Lacerda, e também pela Confederação Nacional dos Municípios. Então, eu digo para Vossa Excelência que ela é uma demanda coletiva dos gestores municipais, portanto, da própria população. Então, muito obrigado, senador. Eu repito, senadora Ana Amélia, os números. Só com custeio da máquina pública, só com custeio da Previdência e de suas políticas sociais, senador Gustavo, o Brasil gasta 850 bilhões de reais por ano. 850 bilhões. Estamos com essa quadra de queda de arrecadação, aumento da inflação, crise econômica no mundo inteiro. Está previsto um aumento de 11%. Então, eu estou falando que nós vamos ter que conseguir, para manter o custeio da máquina, a Previdência e as políticas sociais, e os servidores públicos federais e os poderes, nós vamos ter que encontrar 90 bilhões de reais a mais para o ano que vem. Nós estamos discutindo orçamento. Como vamos ter alguma eficiência? Como vamos fechar essa equação onde você tem um aumento garantido, assegurado, sem ter a origem dos recursos, saindo de 800 bilhões para mais 80 bilhões. Se o Brasil tivesse 80 bilhões agora, resolveria todos os problemas de superávit primário, de investimentos. Nós não temos, mas temos essa despesa como uma sentença para o próximo ano, que ela é obrigatória. Esse crescimento de 11%, que implica em quase 90 bilhões de reais a mais do que já gastamos no custeio da máquina. Então, é mais do que nunca é importante fazer essa redução. O senador Gustavo vai fazer um comentário, eu já não tenho nada mais a comentar. Obrigado. Obrigado, senador. É possível ainda? Senador, Sim. Eu comparto com todas as suas preocupações e acho que um dos pontos fundamentais para sairmos dessa crise é a retomada de credibilidade de nós aqui, todos, e do governo, sobretudo. E isso implica não apenas reconhecer os problemas para frente, mas entender os erros do passado. Eu até acho que a presidente pode dizer perfeitamente que esses erros foram cometidos como medidas necessárias, então nem seria erros, para garantir o emprego, para evitar que a crise chegasse de fora aqui. Mas aí, e nós dissemos isso para ela, e eu disse isso à senadora Gleisi, mas aí, nós estaríamos num mundo diferente se na campanha ela tivesse dito, eu fiz isso, gastamos muito, eu tinha que fazer isso, agora eu vou fazer um ajuste. Vote em mim para eu ajustar o rumo das finanças que eu, com boa intenção, terminei desarticulando. Não houve isso. Se não houve, passou. Agora tem que tentar descobrir como trabalhar para retomar a credibilidade. Muito bem. A entrevista de ontem, que me impactou bastante, do Dr. Setúbal, ele fala que a saída da presidente Dilma traz instabilidade. Claro. Toda saída no meio do mandato traz instabilidade. Mas a grande pergunta é como trazer estabilidade mantendo a presidente Dilma. E isso, às vezes, eu não vejo as pessoas querendo, porque o que eu chamo aqui do Fla-Flu. Desculpe se eu vi o seu debate com o nosso câmera e talvez possa não gostar dessas minhas comparações, porque o senhor está do lado. E eu vejo alguns dizendo, não, a gente só tinha que segurar e pronto. A Dilma. Outros, não, só tinha que tirar e pronto. Fla-Flu. Esse Fla-Flu não vai levar a nada. Por isso que eu sou botafoguense. Eu estou atrás. Então, tem que sair do Fla-Flu e entrar numa discussão com claro. O que é melhor para o Brasil? Exatamente. E para ser melhor para o Brasil, precisa de estabilidade. O que é melhor? Qual é a menor instabilidade? Mudar, no meio do mandato, uma presidente eleita ou fazer com que esse governo recupere a estabilidade, porque hoje não está tendo. E a oposição tem um pouco de paciência, ajudar, porque aí também vai poder cobrar paciência quando tiver seus problemas. Mas aí é preciso que o PT também ajude, reconhecendo certas coisas. E às vezes a gente chega aqui, não é o seu caso, mas alguns discursos aqui dos nossos colegas, que eu respeito até quero, são discursos que terminam sendo de arrogância, de que está tudo uma maravilha, e o povo na rua vê que não está uma maravilha. Aí atrapalha.
Muito bem. Tira a credibilidade dizer que está uma maravilha quando não está. Obrigado, senhora presidenta. Desculpa aí o tempo.